Bom, naquele momento eu não achava que faria sentido uma candidatura simplesmente para marcar posição, até porque estávamos vivendo a euforia do sucesso do Brasil 200, é um movimento que veio para defender exatamente o ideário de quem produz, né? Defender como ataque o cerco que existe a quem produz, gera riqueza no Brasil. E não imaginávamos que o movimento marcaria posição, daria visibilidade, pautaria a nossa agenda muito melhor do que uma candidatura apenas simbólica. Mas o que mudou de lá para cá foi a constatação que existe um gigantesco e inexplicável vácuo num cenário político composto de 35 partidos, mas acho que não conseguiu ler uma demanda clara que está no coração do eleitor, que quer um contraponto total ao ciclo que nós queremos deixar para trás. Não só no economês, mas também principalmente nos valores. Nós estamos querendo deixar para trás um ciclo de ideias ruins, tóxicas, de protagonismo do Estado, de intervencionismo, que geraram, a exemplo de todas as experiências socialistas em 70 anos, dos 100 anos da primeira experiência concreta do protagonismo do Estado, geraram miséria e geraram terríveis ditaduras, né? Então, as ideias econômicas existem no cenário político candidatos, pré-candidatos, que têm feito com muito brilho a defesa das ideias econômicas. Mas eu acredito que essa eleição, esse debate, se dará no plano dos valores. Esse período se caracterizou não só por ideias tóxicas na economia, mas também por ideias tóxicas nos valores. É a tática do bagunçar para governar, é o marxismo cultural, né? É ataque aos alicerces da sociedade, e isso é mais intolerável do que ideias ruins na economia que geram apenas pobreza e desemprego, né? Ataque a valores como a tática sórdida para implementar uma ideologia que deu errado no mundo todo, isso é inaceitável, e mais inaceitável ainda era o silêncio da classe política no cenário presidencial. Nós estamos à véspera da eleição mais importante da redemocratização do Brasil, justamente porque será agora que nós vamos definir, talvez com 50 anos de atraso, que tipo de país nós queremos. Nós sonhamos com um país que aglutine a liberdade na economia, porque liberdade e prosperidade são irmãs siamesas. Os países prósperos são os países livres, são os países com ambiente de negócio receptivo, mas ao mesmo tempo é necessária uma reação indignada a esta inversão de valores que só gerou os maiores escândalos de corrupção da história da humanidade e explosão de criminalidade, socialização da culpa, vitimização do bandido e ataque à família. Eu acho que isso está sendo clamado pelo eleitor, um eleitor que melhorou, que ganhou um novo patamar de cidadania, que tem uma nova relação com o Estado, que ganhou cidadania tributária e que vê o Estado não só como ente, não vê o Estado como ente provedor caritativo, mas vê o Estado como um prestador de serviço, como outro qualquer, do qual deve ser cobrado com todo o rigor, seriedade, transparência e eficiência nos serviços públicos. Nós temos que redirecionar o propósito do Estado. O Estado virou uma corte distante, voltada para os seus privilégios, e as funções essenciais do Estado estão entregues às moscas, estão totalmente degradadas. Nós queremos mais Estado na saúde, educação, justiça e polícia, e menos Estado em privilégios estatais deficitárias e ineficiência. Eu sou totalmente a favor das privatizações. Nós temos um potencial de privatização de 700 bilhões de reais. Não é só questão de caixa, é a questão de eficiência, porque as estatais viraram mais um mecanismo de tributação adicional. A ineficiência de empresas, via de regra, monopolistas em setores essenciais, impõe um custo adicional à sociedade brasileira. Eu acho que a grande novidade, que eu acho que o que é óbvio para o empresário e não é óbvio no Estado, é que a empresa próspera, é aquela voltada para o seu usuário.
Na nossa empresa, inclusive, eu tenho uma figura que se tornou, eu tenho uma caricatura que se tornou marca da minha administração, que é a Dona Maria, que é a pessoa mais importante da nossa empresa, porque é a nossa cliente. Muitas vezes, doutor Clóvis, eu estava lá na nossa reunião e as pessoas começam a defender cada uma a sua área, cada uma puxar a sardinha para o seu lado. Às vezes eu tinha que sair da minha cadeira, deixar minha cadeira vazia. Olha, agora assumiu aqui a direção a pessoa mais poderosa dessa empresa, que pode demitir qualquer um de nós aqui, a Dona Maria. Ver o que vocês estão falando, se ela está gostando do que você está falando. E isso realmente, quando você tem um propósito, quando você direciona para um propósito, a dinâmica muda. Nada mais distante das Donas Marias do governo, que são o aluno da rede pública, o paciente que está morrendo à míngua nos hospitais, o cidadão que está morrendo de bala perdida pela falta de segurança. Então é essa guinada de 180 graus que nós temos que fazer no Estado. E o povo está pronto para isso, o gigante está despertando. Pelo silêncio da imensa maioria que puxa a carruagem, isso aí eu me refiro a trabalhadores e empreendedores, nós somos 98% da população, então nós temos a obrigação de despertar e devolver o Estado brasileiro aos seus reais donos, que são as Donas Marias do Brasil, que são o povo brasileiro. Da mesma forma que se faz numa empresa privada bem-sucedida. Uma empresa bem-sucedida é aquela que existe e canaliza os seus talentos, as suas forças, até seus eventuais conflitos internos, para um propósito. Nós estamos acostumados lenientes e passivos diante desse episódio triste do toma lá da cá, que é o sintoma mais evidente da falta de projeto de um país. Um projeto de país, um país próspero, na fórmula que deu certo, um país normal, como eu costumo dizer, de livre mercado e democracia, como todos que deram certo, é muito mais sedutor do que o toma lá da cá que vem preponderado. Então, eu acho que é esta a forma de chamamento, de fazer convergir, né, as forças da política brasileira em uma direção. E isso vem de baixo para cima, isso vem do despertar da imensa maioria da população brasileira que vê realmente que o conflito a ser definido agora nessa eleição não é capital contra trabalho, não é rico contra pobre, não é Nordeste contra Sul, Sudeste, não é índio contra produtor rural, nem negro contra branco, nem feminista contra machista. O que vai ser decidido agora, isso apavora o establishment, é que o que está em jogo é o conflito entre uma imensa maioria que produz versus uma minoria que parasita na máquina estatal. É isso que está sendo colocado em debate. O PRB, eu encontrei realmente a total afinidade programática, a preocupação com os valores, eu acho que é um diferencial do PRB, o ideário econômico e, além disso, encontrei realmente uma nova família, né? Aqui o deputado Carlos Gomes, o deputado Sérgio Pérez, são exemplos desses aliados que estão absolutamente engajados. Eu estou vindo agora de um tour pelo Norte, Nordeste, sentindo realmente o engajamento e a decisão de mudar através de um projeto, de uma candidatura presidencial. Então, estou perfeitamente em casa e eu acho que é um ponto de convergência extremamente estratégico para atrair um vasto leque de coligações que podem convergir em torno da nossa candidatura. A nossa candidatura, eu sou de longe o candidato mais desconhecido, mas tem uma maior taxa de conversão. Dos 5% que sabem da minha existência até a realização da Datafolha há 15 dias atrás, já tivemos 1,4% de intenção de voto, que é muito mais do que os outros candidatos do centro que podem convergir para a nossa candidatura. E
Então nós acreditamos que, eu tenho estimulado o presidente Marcos Pereira a ser arrojado na realização dos acordos com base nos números das pesquisas daqui a 2 meses, quando iniciarem as convenções, porque com o ritmo da nossa agenda, com a visibilidade que nós temos conseguido, a gente pode realmente aglutinar esse centro. E é fundamental que isso aconteça, porque hoje existe uma nefasta e perigosa polarização. Não, mas eu me sentia na cabine da suíte presidencial do Titanic minutos antes do choque com o iceberg. Com a diferença que não é um iceberg, são 2 icebergs, o iceberg da extrema esquerda e o iceberg da extrema direita. E se a eleição fosse hoje, a dúvida seria em escolher entre qual dos icebergs nós vamos jogar o nosso Titanic. Eu acho que vejo com alegria pelo que está acontecendo, pelo ganho de musculatura e a acolhida que nosso projeto está tendo, a gente pode sim construir uma larga avenida que não abra mão nem da liberdade política que o iceberg da extrema-direita pressupõe, nem da liberdade econômica que a volta ao passado do iceberg da esquerda oferece. Nós podemos fazer uma construção que não abra mão nem de uma liberdade nem de outra.